Bom, gente, então aqui comentando a prova do Enem 2023, prova de física, as questões de física e da prova de ciência da natureza, tá? A gente vai seguir a ordem da prova rosa. Prova de física aí um pouquinho mais fácil que a do ano passado, tá? Uma prova com questões mais diretas, tá? Muitas questões com textos diretos, conceitos diretos, a pessoa tinha que ir direto lá no conceito para conseguir responder a questão. Uma outra questão mais chatinha, mais longa, mas na média aí uma prova um pouquinho mais fácil que a do ano passado, tá? Não teve questão super original, tá? Teve uma questão lá que foi bem legal, a do caminhãozinho que a gente vai fazer, mas as questões, no geral, foram questões diretas, clássicas, cobrando o conteúdo necessário aí para a prova do Enem. A novidade é a divisão do conteúdo dessa prova, tá? É uma prova que ela teve, das 15 questões de física, 5 questões foram de mecânica, tá? O que não é novidade, essa parte, isso é normal para o Enem, porém apenas 2 de eletricidade. Então, isso foi bem modificada dos últimos Enems, o que estava acontecendo, que era cobrada eletricidade, a questão de eletrodinâmica muito fortemente no Enem. Teve só uma questão de circuitinho e uma questão de eletromagnetismo, aí de campo variável. Então, só 2 de eletricidade, 3 de termo e 3 da parte de ondas, tá? Que exigia um conhecimento bom aí da parte ondulatória. E 2 questões mais gerais, que era uma questão que podia cair na prova de matemática. Tranquilamente, ela não exigia um conhecimento físico, bastava que você lesse a questão, interpretasse as unidades de medida e você conseguiria fazer a proporção lá, tá? Mas no geral foi uma prova de física, foi uma prova tranquila, tá? No geral, e aí a gente vai agora para a correção, tá bom? Vamos lá então. Primeira questãozinha aqui da prova rosa, questão 91, questão de ondulatória. Olha só, é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião. Muito bem, então o que acontece aqui? Questãozinha de interferência aqui de ondas, né? Na verdade, para acontecer algum problema entre essas ondas, tá? Elas têm que ter exatamente a mesma frequência. Essa interferência de ondas emitidas por fontes diferentes, elas vão ter que ter, então, a mesma frequência. Então, a alternativa C, aí, a questãozinha 91, a primeira da prova rosa. Direta essa aqui. Agora, questão 97. A questão 97 já é um pouquinho mais longa, tá? Não é difícil, mas ela é um pouquinho trabalhosa. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis para a sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica, através deles. Considere uma camada de 450 metros de um líquido que se encontra presa no subsolo entre 2 camadas rochosas, conforme o esquema. Então, o que está acontecendo ali? Ó? Vamos pegar aqui o esquema. Você vai ter aqui o emissor e o detector, ele vai enviar ondas e ele quer captar exatamente essa camada de líquido de 450 metros aqui no meio. Tá? Vamos continuar então. Bom, um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas 2 vibrações refletidas, os ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa, e a segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de meio segundo. O segundo eco chega 1,1 segundo após a emissão do pulso. E aí ele quer saber qual é a velocidade do som na camada líquida em metro por segundo. Muito bem, então o que está acontecendo aqui? A questão é muito longa, tá? Para você se perder aqui é muito fácil. Então quem conseguiu chegar no final aí da questão, que conseguiu pegar todas as informações, o que está acontecendo é o seguinte. Você vai emitir uma onda mecânica, uma vibração mecânica pela rocha. Uma das vibrações, ela faz isso, ela bate aqui na superfície, na primeira superfície, e retorna. E isso aqui, a saída e essa volta, ele fala que demora meio segundo. A segunda vibração, ela consegue passar tudo, e bate na rocha lá embaixo, e vai voltar
e ser captada novamente. Essa ida e essa volta, a gente está falando aqui de 1,1 segundo. Muito bem, e ele quer saber a velocidade no líquido. Então, como eu já tenho aqui a distância total que esse líquido está ocupando, eu preciso saber o tempo que essa onda, que essa vibração vai ficar no líquido. E como é que eu sei isso? Bom, vamos fazer o seguinte. Se demora meio segundo para ir e para voltar, quer dizer que só para ir, só a ida, então o tempo 1 de ida, ele é 0,25 segundos, que é exatamente a metade. E a segunda vibração, essa aqui laranjinha, é 1,1 para ir e 1,1 para voltar. Então, o que vai acontecer aqui? Você só vai ter aqui metade desse valor. Então, aqui você vai ter um tempo 2 de 0,55 segundos. Muito bem. E a diferença entre esses dois tempos aqui vai dar o tempo que ficou, que essa vibração ficou dentro da água, que vai dar, do líquido no caso, que é 0,2 segundo. E então, com isso, você consegue fazer agora o cálculo da velocidade da vibração só no líquido. A velocidade da vibração só no líquido vai ser o deslocamento no líquido, a distância percorrida no líquido, sobre o tempo. Então, você vai ter aqui 450 metros, que é o que a vibração percorre no líquido, e ela vai demorar aqui 0,2 segundo. Fazendo essa continha, você vai achar que a velocidade da vibração no líquido, ela é 1.500 metros por segundo. Tá? Alternativa D. Questão chata, questão longa, porém não é uma novidade. Tá? Não é uma questão nova, é uma questão que quando se estuda essa questão de eco, ondas acústicas, vibrações, você acaba trabalhando bastante essa questão da ida e da volta. Tá? Porém, o enunciado era longo. Tá? Então você ia demorar um pouquinho para interpretar todas essas informações que eu já dei aqui mastigadinho. Próxima questão, a questãozinha de termodinâmica, ele fala assim, ó, o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Muito bem. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era P0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, pressão versus temperatura, são representados pelo gráfico. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos então, você tem vários gráficos aqui, vamos imaginar a seguinte situação primeiro. Primeiramente, a gente vai ter que entender o seguinte, você vai ter uma transformação termodinâmica aqui, uma transformação a volume constante. Tá? Então, se a gente usar a equação geral dos gases, P1, V1, igual P2, V2, T2, e como o volume é constante, acaba então ficando para a gente P1 igual a P2, T2. Então, no começo, a pressão dele era P0 e a temperatura era P0. E depois, a pressão vai reduzir para um certo valor P, que a gente não sabe quanto é, e a temperatura reduz para uma temperatura menor, que é a temperatura ambiente T. Muito bem. Então, o que a gente consegue a partir daqui? Daqui a gente consegue, se eu isolar essa pressão nova aqui, a gente consegue descobrir que essa pressão nova vai ser P0 vezes T sobre T0. Só que essa divisão aqui, ó, T sobre T0, é uma divisão que vai dar um número menor que 1. Porque a temperatura T, que é ambiente, é menor que a temperatura T0. Então, a nossa conclusão é que essa pressão nova, ela é menor que a pressão T0. E de uma forma linear. Então, a pressão tem que cair, quando a temperatura cai, a pressão cai, e tem que cair de uma forma linear. E aí, a gente, então,
só tem como possibilidade a letra E, que a pressão ela está caindo aqui, ó, e a temperatura também está caindo, e isso acontece de forma linear, está aqui o desenho da reta. Tá? Então, apesar de essa parte linear não ser tão fácil de ser observada, na verdade, esse aqui é o único gráfico que você teria essa redução de pressão diretamente, da temperatura que estava o pneu para a temperatura ambiente. Tá? Então, questãozinha de termodinâmica aqui, questãozinha aí de bem tranquila, transformação isobórica, volume constante. Próxima questão aqui, questãozinha de cinemática, tá? Como sempre, tá? Todo Enem tem. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Então, você tem uma rodovia e essa rodovia vai ter aqui uma extensão total de 480 quilômetros. Maravilha. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Muito bem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos, e as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves, no caso automóveis, e 80 km por hora para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando ambos com as velocidades constantes e iguais às máximas permitidas. Então, o carro a 100 e o caminhão a 80 km por hora. E somente o caminhão tem o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte. Você tem uma rodovia com 480 km e o seu caminhão, ele não para. Ele, teoricamente, vai com a velocidade constante. A gente sabe que esses serviços, que você tem essa cancela automática, a gente tem que diminuir a velocidade. Mas aqui a questão não fala disso, a gente vai desconsiderar essa desaceleração. Então, eu vou supor que de uma ponta a outra o caminhão vai com uma velocidade máxima de 80 km por hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade do caminhão, eu vou chamar de VT, de truck. Então, a velocidade do caminhão vai ser 480 km dividido, aliás, a velocidade do caminhão, nós temos ela aqui. Então, a velocidade do caminhão é 80 km por hora, ele vai andar 480 km e a gente vai achar o tempo aqui. Tá? Então, vai ser o ΔT, que vai ser o tempo do truck. Você fazendo essa continha, você vai achar que o ΔT do caminhão vai ser exatamente 6 horas, que equivale a 360 minutos. Tá? Eu vou guardar essa informação aqui. Muito bem. E o carro? Bom, o carro, vamos esquecer os pedágios, vamos supor o carro andando os 480 quilômetros. Esses 480 quilômetros que o carro vai andar, ele vai ter uma velocidade de 100 km por hora, ele também vai andar 480 quilômetros, ele vai demorar um certo tempo, eu vou chamar ΔTC, que é o tempo do carro. Fazendo essa continha, o ΔTC vai dar 4,8 horas. E essas 4,8 horas equivale, e se eu passar para minuto, a 288 minutos. Muito bem. Só que aí a gente não pode esquecer uma coisa, esse carro ele vai gastar o tempo nos pedágios, porque ele não tem aquela abertura automática da cancela. Então, esse carro, segundo o nosso enunciado, vamos caçar aqui, ó, são 10 praças de pedágio e em cada praça você demora 3 minutos. Ou seja, a gente tem um atraso de 30 minutos. Então, esse carro ainda vai ter que ser somado, esse tempo dele, os 30 minutos que você tem aqui. Então, você vai achar aqui 318 minutos. É o tempo que o seu carro demora. O caminhão demora 360 e o carro demora 318. Então, se você fizer a subtração dos dois, você vai achar que a diferença entre eles é 42 minutos. A alternativa B.
Questão de cinemática, porém uma questão chatinha também, você tinha que ler com atenção, não era uma questão tão direta, tá? Apesar que a prova do Enem desse ano está bem direta, são textos bem curtos no geral, mas uma ou outra questão você tinha esse texto um pouco mais longo. Muito bem. Questão 105. Em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius. Muito bem. E uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido. Então, aqui nós temos a condensação, certo? Muito bem, liberando energia. Na hora que esse vapor condensa, ele vai resfriar e libera essa energia dele. A parede transfere essa energia interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. No processo de concentração do produto, que é toda essa história que ele está contando aqui, é utilizar energia proveniente de onde? A questão, assim, o texto não ajuda muito, não é um texto direto, assim, ele é até curto, mas ele é confuso. Então, o que você tem que saber aqui? Que você tem que entender do texto? Que você tinha vapor d'água a 120 graus Celsius. E no final da história, você tem água líquida a 100 graus Celsius. Então, esse vapor d'água teve que, primeiramente, condensar e virar água líquida a 100 graus Celsius. Aliás, primeiramente, ele tem que virar vapor a 100 graus Celsius, então primeiro ele vai esfriar, e depois esse vapor vai condensar, e aí sim virar água líquida a 100 graus Celsius. É isso que acontece. Então você tem dois calores aqui envolvidos no processo, tá? Que eu vou chamar de Q1 e Q2. O Q1 é um calor latente, é o calor latente da condensação. Aliás, desculpa, o Q1 é um calor sensível, porque é um calor proveniente exatamente da diminuição da temperatura. E aí sim, do vapor para o líquido, esse processo aqui, você tem o calor latente, que é o calor da mudança de estado. Então, se você procurar aqui, você tem, então, a dependência do calor sensível e do... Fica difícil. Você tem aqui do calor sensível e do calor latente de condensação. Tá? É daí que vem, então, a energia do processo que ele coloca aí no enunciado. Tá? Também o texto meio confuso, mas você conseguia chegar aí nas transformações. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento do serviço de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, do lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões. Muito bem. Esse aqui é o famoso texto fora de contexto, porque, na verdade, ele vai agora direto para o que interessa. Ele vai querer uma questão matemática direta aqui, ó. Supõe um frasco metálico de um aerosol de capacidade 100 ml contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Ele dá aqui a constante universal dos gases ideais, dos gases perfeitos, e aí ele vai querer a continha, ele quer saber a pressão em atmosferas dentro do frasco no momento da explosão. Então, é uma equação direta, é uma questão direta, matemática, aplicação direta da equação de Clapeyron, que fala que PV igual a nRT. Muito bem, ele quer a pressão, o nosso volume, ele deu aqui 100 ml, tá? Você vai ter que passar para litro, né? Você vai ter que se atentar que está em litro aqui a constante, então 0,1 litro. Eu tenho 0,1 mol, a constante 0,082 e a temperatura, que você vai ter que tomar cuidado. 650 graus Celsius não pode usar em graus Celsius, tem que usar em Kelvin. Era só você ver que está em Kelvin aqui. Para passar para Kelvin, a gente vai somar com 273, o que vai dar 923 Kelvin, então é o 923 que vem aqui na temperatura. Esse 0,1 corta com esse 0,1, e aí você faz a continha que sobrou. Essa continha aqui, ela vai dar aproximadamente, vai dar 75,6 aproximadamente, o que você podia se confundir com a letra A, mas era 75,6, então aproximadamente 76 ATM, 76 atmosferas,
era a resposta correta aqui. Questão direta, tá? O texto, infelizmente, você ia gastar um tempo para ler um texto que não tinha nada a ver, nenhuma informação relevante para fazer a questão efetivamente, e aí a questão era uma questão matemática direta aqui, PV igual a NRT. Questãozinha de elétrica. Desse ano, elétrica não apareceu tanto, né? Essa aqui é uma delas, que fala então que o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representado na figura consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada, L1, L2, L3, é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Beleza, esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, o que acontece com os brilhos das outras lâmpadas? Questãozinha clássica também, hein? Então vamos lá. O que acontece? Você pode até fazer cálculo, calcular resistência equivalente, até é possível, mas não precisa. O que você tem que entender aqui nessa questão? Que antes da lâmpada L2 queimar, vamos até apagar aqui, ó. Antes da lâmpada L2 queimar, o que eu tinha? Eu tinha uma associação em paralelo, uma associação em paralelo, uma associação em paralelo. Tinha 3 associações em paralelo. Se a lâmpada L2 queima, eu deixo de ter o paralelo. A corrente elétrica, ela passa só pelo resistor e aí depois volta para a bateria. Então, a minha única diferença é que eu não tenho mais associação em paralelo aí do cantinho. E se eu não tenho mais associação em paralelo, o meu resistor equivalente aumenta. Porque você tem que lembrar que quando você tem associação em paralelo, acaba diminuindo o resistor equivalente. Então, se um dos paralelos cai fora, eu vou ter uma resistência maior. Essa é a parte importante, que você conseguia matar a questão sem fazer o cálculo. A resistência total fica maior. E aí você vai lembrar da formulazinha, por exemplo, tá? Potência igual... Aliás, vamos lembrar da formulazinha? Vamos primeiro lembrar da nossa formulazinha lei de Ohm, que é mais fácil até aqui, ó. U igual a R vezes I. Se você isolar o I é U sobre R. E se o meu R está ficando maior, significa que a minha corrente está ficando menor. E se minha corrente está ficando menor no circuito, está indo menos corrente para as lâmpadazinhas que tinha antes, e elas, então, vão brilhar menos. Então, os brilhos serão menos intensos aqui nesse caso. Tá? E aí você conseguiria matar a questão. Se você fosse tentar fazer o cálculo, ia ficar um cálculo bem complicado, porque ele não dá os valores da resistência, a comparação com as lâmpadas ia ficar bem complicadinha, demorar bastante tempo aqui. Questão 109, tá? Essa deve ser a questão mais legal aqui da prova, tá? É uma questão longa, uma questão legal no sentido de originalidade. Ela fala o seguinte, tá? Eu vou dar uma resumida aqui no enunciado. Você tem esse caminhãozinho aqui da imagem, tá? Que tem 200 quilogramas, e esse caminhão ele pode brecar e acelerar, tá? Então, quando ele acelera, tá? Ele vai aumentar a sua velocidade, ele vai com 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele breca com 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. E aí, o que acontece? Dentro do caminhão, você tem essa caixinha aqui. E essa caixinha está presa pelo fio 1 e pelo fio 2 nas paredes do caminhão. E essas cordas, com o caminhão parado, elas estão, vamos supor que elas estão esticadas, ele não fala isso, mas você vai ter que supor para resolver a questão, e a tração nas cordas é 0, tá? Porque você não tem nenhuma força agindo nessas cordas. Ele quer saber o seguinte, ele tem um atrito aqui, você vai ter um coeficiente de atrito de 0,2, então entre a caixa e o chão do caminhão, e aí ele quer saber quanto valem as trações nos momentos de aceleração e de frenagem, quando o caminhão breca. Muito bem. Então, vamos lá com calma aqui, ó. Então, primeiramente, a gente vai fazer o momento de aceleração. Tá? Esse caminhão vai ganhar velocidade, então. Então, o que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte, você tem a sua caixinha M, e essa caixinha M tem uma corda para cada lado. Então, ela vai ter uma tração 1 aqui para a esquerda, vai ter uma tração 2 para a direita. E como ele vai acelerar, qual que é a tendência da caixa quando ele acelera? É ir para trás, é tentar ir lá para o fundo da carroceria, é a inércia. Então, se a tendência da caixa é ir para trás, significa, e ela não vai, ele fala que a caixa fica parada,
É porque tem um atrito para frente que vai segurar essa caixa. E essa força de atrito, ela é constante. Eu posso até calcular essa força de atrito. Essa força de atrito, ela vai ser o coeficiente vezes a força normal. O nosso coeficiente foi dado é 0,2. E a força normal, nesse caso aqui, ela tem o mesmo valor do peso. A massa da caixa é 200 quilogramas, então o peso é 2.000. Então aqui vai ficar 2.000. Então, portanto, a sua força de atrito vale 400 newtons. Maravilha. Então, nesse momento de aceleração, o que acontece? Acontece que a força resultante do caminhão está para frente. Então, significa que, se eu fizer a tração 2 mais o atrito, que é quem está para frente, subtrair quem está para trás, que é o T1, isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que é a força resultante. A massa do caminhão vai ser 200, e quando ele acelera com 3. Mas aí, o que acontece? Quando esse caminhão está acelerando e essa caixa está indo para trás, essa tração 1, ela não existe, porque a corda não vai esticar. Então, a tração lá vai ser 0. Então, vai sobrar só a tração 2 para você fazer a continha. Então, vamos lá. Vai ficar T2 mais 400, que é o atrito, vai ser igual a 600. Daqui sai, então, que a tração 2 vai ser igual a 200 newtons. Então, vamos só organizar aqui. A tração 2 vai ser 200 newtons e a tração 1 vai ser 0 nesse momento aí da desaceleração. Certo? Muito bem. Aí, agora, a gente vai fazer a desaceleração. A desaceleração, esse cara vai brecar. Então, o que acontece? Você vai ter aqui a sua caixinha de novo. Ela vai continuar tendo as duas trações, T1 para cá, T2 para cá. Só que quando ela breca, a tendência da caixa é ir para frente por inércia. Então, o atrito vai ter que estar contra esse movimento, vai ter que brecar esse movimento, porque a caixa fica parada nas duas situações. E aí, o que a gente vai fazer? Equaçãozinha segundo a lei de Newton de novo. Só que agora ele está brecando. Se ele está brecando, a força resultante está para trás. Então, quem está para trás é o T1 e o FAT. Subtraindo o T2, isso tem que dar a massa do caminhão de novo, que é 200. E agora a aceleração, que ele está brecando, é 5. Fazendo. E aí, o que acontece? Nessa situação, qual que não vai existir? Se ele está brecando e a caixa está indo para frente, agora, se a caixa está indo para frente, eu não tenho o T2. Certo? Porque aí é esse fio que não vai esticar, porque a caixinha está indo para cima dele. Então, se eu não tenho T2, ele vai sumir aqui da conta, então vai ficar T1 mais o atrito, que é 400, que a gente já tinha calculado, isso vai ser igual a 1.000. E daqui sai, então, que seu T1 vai ser 600 newtons. T1, 600, e o T2, então, é 0. Então, tá aqui as duas respostas. Na aceleração e na desaceleração, a questão é legal, porém ela é longa, tá? Uma prova com 90 questões é meio complicado isso. E aí você ficaria, então, olhando as alternativas com a alternativa A. Questão muito bonita, porém é uma questão muito longa, uma questão até sai um pouquinho desse padrão do Enem. Mas tá aí, então, a questão. Questão 112. Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose da radiação recebida, utiliza-se o sievert, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que é quando o avião já estabilizou a velocidade, que geralmente representa 80% do tempo total de voo desse trecho intercontinental, é de 2 microsieverts por hora. Muito bem. As normas internacionais de aviação civil limitam a 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica
é estimado em 0,2 millisieverts. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A quantas radiografias torácicas corresponde à dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos descobrir primeiro a radiação que o tripulante recebe. Primeira informação importante. Esse cara viaja 1000 horas por ano, certo? Só que não é durante as 1000 horas que ele tem esse problema da radiação ionizante. É 80% do tempo. Então, nós vamos ter que achar os 80% de 1000 horas, que é tranquilo, isso aqui vai dar 800 horas. Maravilha. Então, ele vai ficar exposto a 800 horas por ano. E aí, qual que é a radiação que ele vai receber? Ué, ele vai receber esses 800 vezes a dose que ele deu aqui, ó. Só que nós vamos ter que fazer umas transformações. 2 micro, que é 10 a menos 6, sieverts por hora. É isso que você vai fazer aqui. Muito bem. Aí, eu quero comparar quantas vezes isso é maior que uma chapa, que você vai tirar uma radiografia torácica. E ele fala que a radiografia torácica tem 0,2 millisieverts. Então, é só eu dividir esses 802, 10 a menos 6 pelo 0,2 millisieverts. Então, só que eu vou ter que fazer uma transformação, né? 0,2 millisieverts, o milho é 10 a menos 3. E aí eu vou fazer essa continha aqui. Então, se você fizer aqui na parte de cima, o 800, ele vai ficar 8, 10 ao quadrado. O 2, 10 a menos 6, eu vou deixar quietinho. E aqui embaixo, 0,2, 10 a menos 3... 0,2 é 2, 10 a menos 1, né? Então, isso aqui vai ficar 2, 10 a menos 4. E aí, fazendo essa continha, esse 2 vai embora. E aí, vai sobrar o quê aqui, ó? 10 ao quadrado com 10 a menos 6, isso aí vai dar 10 a menos 4. Então, acaba simplificando por 10 a menos 4. Então, resposta final, isso equivale a 8 radiografias torácicas. Letra A. Questão 114. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Então, estou supondo que é o mesmo barbante, só que maior. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. Não era uma questão assim muito intuitiva, tá? Mas o que acontece? Quando você aumenta o tamanho do barbante, que na verdade é o meio de propagação da onda, em casos reais, e aí vamos tirar aqueles casos que aparecem muito em questão de física, que não tem atrito, não tem ar, não tem nada disso. Em um caso real, o que acontece? Quando você aumenta esse comprimento do barbante, esse meio que vai propagar a onda, a chance de você perder energia dessa onda no meio do caminho é muito grande. Então, o que acontece é que a onda, ela vai amortecendo, ela vai baixando isso aqui. E isso aqui, para quem não lembra, é exatamente uma qualidade, uma característica da onda chamada amplitude. E a amplitude é exatamente a força dessa onda. Então, o som chega mais fraquinho. Tá? Quem já brincou com essas latinhas, com esse barbante, sabe que o som ele vai chegando mais fraquinho quando se aumenta muito o fio, porque vai perdendo energia no meio do caminho. Então, a alternativa é a letra C, a amplitude. Você poderia tentar, por exemplo, eliminar alguma coisa. A pessoa que manjava mesmo da parte de onda, de acústica, ela conseguia eliminar algumas coisas, como, por exemplo, aqui, ó, período. Tá? Período, se eu mudar o período, eu mudo a frequência. Não tem como. E aí a frequência está associada com a altura. Então essas duas alternativas são incoerentes. Você conseguiria eliminar pelo menos essas duas. E aí você ficaria com as outras. Se você considerar que a corda é sempre igual, a velocidade não pode se alterar. A velocidade depende só do meio. Então não pode mudar a velocidade. Então você ficaria entre amplitude e comprimento de onda. E aí a amplitude acabaria ganhando, porque não tem sentido você mudar o comprimento de onda, senão o som ficaria mais grave ou mais agudo, tá? Também não tem muito sentido. Então, você acabaria fazendo por eliminação, mas teria que realmente conhecer bem essas características da onda. Muito bem, questão 115. Informações digitais, dados, são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas.
A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo, aqui é importante, hein? Para quem não lembrava, né? Com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Isso era super importante. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Bom, ele falou para você que quanto menor for o comprimento de onda, melhor vai ser, mais a absorção vai ocorrer. O menor comprimento de onda ocorre exatamente quando você tem a maior frequência. E a frequência ela está associada aí com a energia da sua onda. Então você vai ter que lembrar do espectro magnético. Lá no visível, o vermelho era aquela luz com a frequência menorzinha e o violeta era a luz com frequência maior. Tanto é que acima do violeta vem o ultravioleta e abaixo do vermelho vem o infravermelho. Então você tem que lembrar que o violeta no espectro visível é o que tem a maior frequência. E aí você pegava aqui a letra A, tá? Questão legal também, mas tinha que ter esse conhecimento bem específico das frequências aí do espectro eletromagnético. Questão 116. Veja só. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência 2,4 mW e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado do π. Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo da sua intensidade em watts por metro quadrado é próximo de quanto? Bom, então o que acontece? Você tem aqui a fonte 1, você tem aqui a fonte 2, e aí eles vão emitindo ondas que vão formando no ar, tridimensionalmente, esferas. Então o que acontece? Para que você consiga fazer exatamente que a onda do 1 chegue no 2, você vai ter que ter uma esfera que sai do 1 e vai para o 2. E a distância, e na verdade essa esfera, na verdade, ela vai fazer o seguinte, ela vai sair do 1 e vai para o 2, só que ela tem que, o centro dela tem que estar no 1. Então, esse raio aqui vai ser 10 metros. Então, a área que ele está falando aí é a área dessa esfera de raio 10 metros. Então, a intensidade aí, pela definição que ele deu, vai ser a potência, que vai ser 2,4 miliwatts, que já está aqui. Então, vai ser 2,4 10 a menos 3 watts, dividido pela área da esfera, que é 4πr². Então, vai ficar 4π 10 ao quadrado. E aí, isso aí, o π você ainda vai substituir por 3. Fazendo esta continha aqui, você vai achar uma intensidade de 2 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. E isso equivale à alternativa A. Questão 119. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Bom, é só a gente lembrar, essa indução é uma indução magnética, ela obedece à lei de Faraday, né? E a lei de Faraday fala que a força eletromotriz, que na prática vai ser a nossa tensão, que vai gerar a corrente elétrica, ela tem a ver com a variação do fluxo magnético. Então, ela só vai existir por causa de um campo magnético variável, um campo magnético cujo fluxo varia. Então, essa aqui era direto, letra D, tá? Esse aqui, fogão por indução, é um exemplo clássico hoje em dia para você explicar a indução eletromagnética.
Então, era bem direta essa questão. Questão 120, questão de mecânica. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. Isso é muito importante, tá? Velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Aqui o Enem deu a questão para vocês, ele até explicou o funcionamento das polias. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas expresíveis, e não há dissipação de energia. Para essa academia, qual é a relação M2-M1? Muito bem, o que você tem que lembrar? Tanto M2 como M1, eles estão paradinhos aqui, né? Então, o M1, ele vai ter a força-peso dele, que vai ser M1 vezes a gravidade, e aqui é a força que você vai fazer para puxar, que a gente vai chamar aqui de força 1. Muito bem, que força F, aliás. Muito bem. Aí, na segunda situação, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você vai ter aqui o peso M2 vezes a gravidade, e aí você vai ter aqui duas traçõezinhas, né? Então, ele vai dividir em duas traçõezinhas, e quando você pega o desenho, apenas uma delas vem aqui, que é a força F. Então, quando você faz a relação das duas aqui, qual que é a relação M2 sobre M1? A M2 tem o dobro da massa de M1, porque você vai conseguir dividir a força por 2 aqui. Então, M2 sobre M1 vai ser igual a 2. E aí você tem aqui a alternativa. Questãozinha, então, de mecânica aí, tá? De dinâmica aqui no caso. E a última questão aqui da prova de física do Enem desse ano, um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Então, ele fala da velocidade dessa esfera e fala da aceleração dessa esfera. Muito bem, e dá várias possibilidades. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. Beleza. Então, o que você tem que lembrar? Você pegou aqui, tem a esfera, jogou a esfera para o alto, ela tinha uma velocidade inicial. Quando ela chega na altura máxima, isso aqui é básico, sempre é a parte básica de física e de lançamento vertical. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Tá? E você não vai falar se está para cima ou está para baixo, é 0. Tá? Acabou. Então, o que você vai ter aqui? Você tem como possibilidade só duas respostas. Tá? Você tem a possibilidade da A e da C, aqui no caso. Muito bem, e aí o que vai acontecer? Ele quer saber da aceleração. Gente, a aceleração, ela não desliga, porque é a gravidade. Você não consegue desligar a gravidade, ela está sempre para baixo. E é por isso, inclusive, que ela vai voltar essa esfera. Então, a aceleração, ela vai ser a própria gravidade aqui. Então, o que vai acontecer? Você tem a velocidade 0 e a aceleração é diferente de 0, ela tem o valor da gravidade, os 9,8 metros por segundo ao quadrado, para baixo, sempre para baixo. Um erro muito comum aqui dos alunos é falar que a aceleração também é 0, porque a velocidade é 0, tá? Mas você não tinha essa alternativa. Então, o Enem foi bem legal, se você chegasse nessa conclusão, você não ia achar alternativa. Então, a alternativa aqui, alternativa C. Então, tá aí a correção da prova do Enem 2023, a prova de física, tá? Foi uma prova, assim, mais direta, tá? Não tem aqueles... Existe uma ou outra questão com longos textos, mas muitas questões diretas, mas que exigia aí um bom domínio aí do candidato, e a novidade esse ano foi essa questão da ondulatória, apareceu com força, voltou com força, na verdade, tá? Como já era antigamente, tá bom? Então, beleza, até mais.